É isso mesmo que você viu na thumb, a Igreja Católica inventou os quadrinhos. Duvida? Então fica aqui no vídeo que eu vou explicar tintim por tintim esse rolê. Mas antes da gente falar propriamente do assunto do vídeo, é sempre bom explicar o que é o quadrinho, como se deu a origem do quadrinho e coisa do tipo. Bem, quadrinho, como a gente conhece nesse formato de revista e tudo mais, nasceu como uma mídia de massa. Ou seja, naquele período que os Estados Unidos começou a publicar uma quantidade inacreditável de quadrinho, concatena como o quadrinho que a gente conhece hoje. Mas muito antes disso, a gente já tinha uma narrativa sequencial que era, de fato, uma história em quadrinho. Ela não foi pensada como uma história em quadrinho, nem planejada para ser isso que a gente conhece hoje como história em quadrinho. Mas ela foi feita nos moldes que a gente usa até hoje para definir e para construir uma história em quadrinho. Tudo começa na Suíça. Um artista plástico chamado Rodolphe Töpffer, ele cria uma história, né? Ele era escritor, ele era artista plástico e tudo mais, e ele meio que rompe com a lógica, com a escola das artes plásticas e também da escola da literatura, e cria uma obra que une texto e imagem. E o mais incrível disso tudo é que era sequencial. Em 1827 ele cria uma história chamada Histoire de Monsieur Villebois, mas ela só foi publicada 10 anos depois. E essa história consistia num personagem, né, o Villebois, e o legal disso é que as histórias eram feitas em vários quadros contando cronologicamente a história desse personagem. E junto com os desenhos embaixo tinha uma espécie de legenda que descrevia a cena. Isso foi algo extremamente inédito na Europa e nas produções artísticas. Claro, antes disso já tinha produções, obviamente, sequenciais que lembrava muito quadrinho. Porém, não coloco aqui nesse bolo porque o Töpffer, ele cria histórias muito longas, coisa que não tinha antigamente. Você pode ver artes medievais ou qualquer outra coisa que tem sim uma sequencialidade narrativa, mas ela era contida naquele quadro ou naquele pergaminho, naquele códex ou o que quer que seja. Aqui com o Töpffer não. Ele cria uma estrutura própria de confecção, é tipo uma litogravura, né, que ele faz o molde, faz o desenho, né, a forma, e cria. E isso facilitou ele, pôde fazer com que ele fizesse muitos quadros. Então, por exemplo, eu li completo Cryptogami, inclusive foi publicado aqui no Brasil pela SES SP e coisa do tipo. A história do Cryptogami são tipo mais de 100 quadros, sacou? De história. Isso não havia com uma extensão tão grande, mas era bem rudimentar, não era como o quadrinho que a gente conhece com balão de fala e coisa do tipo, não. Era imagem e legendinha embaixo, mas as cenas aconteciam de forma cronológica. Muitos anos depois, os Estados Unidos começam a puxar a sardinha pro lado deles, falando que o quadrinho foi criado por eles. A Villebois, ela foi plagiada nos Estados Unidos em 1838, se eu não me engano. E aí começa a ter nos Estados Unidos uma produção parecida com o que o Töpffer fazia. Exatamente. Nos Estados Unidos, o Monsieur Villebois foi chamado de Old Buck, uma parada assim. Eles pegaram o desenho e refizeram texto e tudo mais, e não deram os devidos créditos pro Töpffer. Sim, a lógica do plágio americana já vem de muito tempo. E aí começa a ter uma cultura de fazer narrativas sequenciais com desenhos e imagem, até descambar, de certa forma, pro Garoto Amarelo. Então, o Walt Coe, ele começa, de certa forma, sua carreira, ele era artista, cartunista e tudo mais. Em 1894, ele cria sua primeira tira, Uncle Eben's Ignorance of the City, que era uma tira que consistia em 6 painéis. No ano seguinte, o Walt Coe, ele lança sua série mais famosa, ou uma das mais famosas, chamada Hogan's Alley, que era publicado no New York World, que era um jornal do Pulitzer. Sim, aquele prêmio Pulitzer, o maior prêmio do jornalismo e tudo mais, foi uma pessoa que tinha um jornal e começou também a ter publicações de quadrinhos nos jornais dele. Enfim, a Hogan's Alley é considerada a primeira ou uma das primeiras séries em quadrinhos, né? Série com vários episódios a fazer sucesso. E dentro da Hogan's Alley aparece um personagem que é o Yellow Kid. O Yellow Kid é o primeiro personagem dentro dessa história a ter um balão de fala, a conversar e os personagens interagirem com esse balão de fala. E aí os teóricos americanos ficam puxando, falando que foi o primeiro quadrinho, foi a primeira coisa. O quadrinho nasce, o quadrinho moderno nasce por conta do Hogan's Alley, por conta do Yellow Kid e esse balão de fala. Os personagens conseguiam entender, de certa forma,
o que o Yellow Kid falava. Só o Yellow Kid falava. O balão de fala, no caso, era uma escrita na roupinha dele. Mas isso é uma tremenda de uma falácia. É mentira! Isso é americano querendo puxar a sardinha pro lado dele. Porque aqui no Brasil, muitos anos antes, já teve uma tira que tinha balão de fala e que tinha uma narrativa sequencial e os personagens se entendiam. Havia uma interação, havia uma passagem temporal, uma cronologia acontecendo numa tira de apenas 2 quadros. E ela foi feita por nada mais, nada menos que Angelo Agostini. Numa historinha curta que eu chamo como tira de 1889, o Angelo Agostini coloca uma interação bem curiosa de um homem que está em cima de uma árvore com queijo na boca e um cachorro que quer esse pedaço de queijo. E existe uma conversa, existem balões de falas nessa história e é bem clássico. É um retângulo, é uma história com desenhos e textos e embaixo tem uma legendinha. Por que eu coloco aqui como quadrinho? Porque a gente vê esses 2 quadros, eu tô colocando aí pra vocês verem. A gente vê esses 2 quadros. Tem o homem em cima da árvore com o queijo e um cachorro embaixo. E a gente consegue perceber que há um texto no queijo. O balão de fala que o Agostini coloca aqui 20 anos antes do Outco, os personagens se interagem. E o balão é idealizado, é imerso dentro da parada. E a gente consegue ver que parece que não há uma cronologia, mas há uma cronologia, há uma divisão de cenas muito boa, feitas por essa árvore no meio. A gente consegue perceber que no primeiro quadro tá tendo uma carroça, está passando, há um bonde passando ali no fundo, você consegue perceber? Então, e aí na segunda cena, o queijo caiu, por algum motivo o queijo caiu da boca do personagem, o cachorro pegou e saiu correndo. E ao fundo a gente não vê mais o bonde, a gente não vê mais o cavalo, a carroça ou o que quer que seja. Ou seja, eles passaram. E a passagem temporal dessas 2 cenas se dá por essa árvore no meio. Consegue perceber que é como se ela fosse uma sarjeta? Uma calha estilizada? Pois é, isso é muito genioso. Isso é muito genioso mesmo. E a galera ignora totalmente a existência dessa tira. Isso não é só uma charge ou coisa do tipo. Isso já é uma tira em quadrinhos feitos. E a gente consegue ver que quando o cachorro pega o queijo, ele sai correndo e sai uma fala da boca dele. Assim como o personagem que está em cima da árvore também está nervoso, que sai linhas de texto da boca dele. Ou seja, isso é um balão de fala? Óbvio, claro que é, estilizado, mas é um balão de fala. Mas de qualquer forma, voltando para o Yellow Kid. E aí, por conta do Yellow Kid, veio essa popularização, várias tiras de jornais publicadas, etc e tal, até surgir as revistas em quadrinhos, que eram antologias compiladas de várias histórias numa revistinha só. E aí veio os super-heróis, aquela popularidade toda, muitas revistas, muitas coisas, e aí o resto é história. O gibi como objeto de massa surge, o quadrinho como a gente conhece, vem aí dessa treta. Mas antes disso, muitos séculos antes, já existia movimentos de fazer histórias cronológicas, sequenciais, numa estrutura muito semelhante às histórias em quadrinhos. E é o que a gente vai falar nesse vídeo agora. Mas antes de começar com o que importa, eu tenho que avisar que esse vídeo tem apostilas, tem PDFs, tem slides disponíveis para vocês baixarem, para vocês estudarem. Tá todas as referências bibliográficas, tem muito mais informação lá do que o que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Esse vídeo é uma forma mais resumida desse material que eu montei. Então convido vocês a ir lá baixarem, está no Gumroad, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então tá lá um PDF bonitinho, OCRizado, chuchu beleza, para vocês baixarem num Gumroad num precinho bem camarada. Esse tipo de material você não encontra num precinho tão bom igual eu coloquei, tá tipo 7 e pouco. Não tem nada disso, sacou? Assim, para um tema tão legal e tão específico que é esse, que é o das Iluminuras. Então, o que vocês estão esperando? Vamos falar de textos religiosos, de artes religiosas antigas, medievais, que deram origem, de certa forma, ao meu ver, estruturalmente falando, às histórias em quadrinhos que a gente gosta e que a gente consome tanto. Bora! Então, antes da gente começar o vídeo explicando as Iluminuras e tudo mais, eu tenho que explicar para vocês como era a confecção desses materiais escritos nessa época. Basicamente, a gente tinha 2 principais formas de materiais escritos. Os rolos, ou os pergaminhos, e os códex. Os rolos vieram antes dos códex, né? Ou dos códices, o que você preferir. Os rolos vieram bem antes dos códices. E
a diferença basilar deles é que os rolos tinham uma confecção muito mais trabalhosa do que os códices. Por quê? Para você fazer um rolo, você tinha que usar fibra animal. Era feito de peles de animais. E eles eram muito utilizados por conta de que nessa época não havia a difusão do papel. Na Ásia já tinha ali uma produção de papel, mas na Europa, que é o foco desse vídeo, não era popularizado o suficiente. Não sei se não tinha conhecimento da produção de papel ou o quê, mas os rolos, talvez por preciosismo, talvez, mas os rolos eram extremamente utilizados. Por ser duro, a escrita era mais difícil, era mais penoso, tinha que colocar mais força na pena para você conseguir registrar, talhar, marcar nesse tipo de material. Então os copistas, os escritores ou o que quer que sejam, tinham já dificuldades para trabalhar nesse tipo de material. Isso meio que muda um pouco depois que os europeus aprendem a fazer papel e rola a difusão desse suporte, desse material. E aí, com o papel se popularizando, começou a se formar os códices. Os códices nada mais é que um precursor do livro. Era um produto de menor qualidade, o papel não tinha uma qualidade, mas era muito mais fácil de ser feito do que você matar o animal, extrair sua pele, ir trabalhando, ir fazendo com que a pele daquele animal ficasse com uma textura, uma elasticidade ou o que quer que seja, suficiente para formar um rolo. O papel era muito mais fácil. E ele começa, né, sendo um produto de baixa qualidade, mas com o passar do tempo ele vai se popularizando, principalmente pela facilidade de abertura e manuseio. Um rolo você tem que desenrolar ele e ir descobrindo a história. Com o papel não, você vai colocando papéis um do lado do outro e vai formando um volume, é muito mais fácil de você abrir e identificar qual página, qual parte você precisa para pesquisar, explorar, escrever, reescrever, o que quer que seja. Mesmo sendo pesado, era mais fácil e era mais dinâmico de ser acessado do que propriamente um rolo. E aí, com a facilidade e o uso dos códices, histórias mais longas puderam ser feitas. Principalmente, bíblias inteiras eram escritas e desenhadas em livros à la códices, né? Então, por essa facilidade, né, histórias mais longas, mais incríveis, mais elaboradas puderam ser escritas, ao contrário do rolo, que você tinha aquela limitação de tamanho. Se você fizesse uma história grande num rolo, porra, imagina o tamanho, a grossura desse tipo de coisa. Pra você desenrolar tudo, beleza, ali. Agora pra enrolar tudo de novo, puta merda, né? Então, com o códice tudo organizadinho no formato de livro como a gente conhece, era 1000 vezes mais fácil e muito mais tranquilo, de muitas boas aspas, de se fazer e de se consumir do que um rolo. Então esses primeiros livros eram enormes, eram pesados. A dificuldade é pra você carregar essa porra. Mas o momento que está numa mesa, puf, e você vai folheando, fica tudo mais tranquilo. E assim, saímos de uma cultura de fazer rolos para códices. Alguém tem que ser responsável por transcrever tudo aquilo que a gente tinha em rolo para esses códices. E quem eram essas pessoas? Eram os copistas, ou monges copistas, o que você quiser chamar. Essas pessoas eram responsáveis por reescrever o que estava em rolo para o códice, fora fazer histórias longas, gigantes, fora também reescrever textos bíblicos para esse formato e também fazer bíblias no códice. Então, pensa, os monges tinham essa função unicamente de escrever, reescrever, reescrever. Os caras sofriam de todas as doenças possíveis que a mão pode ter, de artrite, artrose, Imagina sua mão travada, imagina a mão do Temer, que era tipo assim, sei lá, mãozinha pequenininha e torta. Os caras tinham isso e tinham que ficar reescrevendo. Apesar de ser mais fácil, ainda assim era um trabalho muito pesaroso, porque tinha uma quantidade gigantesca de material para eles escreverem. E muitos desses códices eram focados em textos bíblicos, né? A maior produção disso era nos códices, porque era caro. E quem tinha dinheiro nessa época era a igreja, ou reis, nobrezas, pessoas muito ricas. E essas pessoas pediam que fossem feitas bíblias e materiais para elas, né? Fora a igreja, para ter todo o registro das bíblias, dos textos e tudo mais. E dentro desses materiais, a escrita era bastante estilizada. A gente consegue ver aqui fotos de que o início de parágrafos, de capítulos, tinha uma ilustração gigantesca, tipo a primeira letra extremamente estilizada, que a gente usa essa lógica até hoje em vários documentos, principalmente
importantes ou históricos, a gente sempre vê a primeira letra muito mais estilizada, com uma fonte diferente ou com uma fonte maior. Essa lógica vem desse tipo de produção. Então a gente consegue ver aqui essas letras extremamente estilizadas para iniciar um capítulo, para iniciar alguma parte importante do texto bíblico. E nesse tipo de produção, né, se populariza o termo iluminura, que a iluminura, por origem, é basicamente uma arte ou uma letra puramente decorativa. Ela não tinha outra função senão ser feita para decoração de alguma coisa. Depois de um tempo, usa-se a iluminura com uma interpretação de uso de tons dourados, desenhos de ouro, que vai ser bem popularizado para lá da arte carolíngia, mas depois de um tempo a iluminura ficou como sinônimo de arte, desenho religioso presente nesse tipo de material, presente nos códices. E aí, para se referir a esses desenhos bíblicos, hoje se populariza muito iluminura. Se você joga no Google textos iluminados ou iluminuras, os resultados que dão são sempre de ilustrações presentes em textos bíblicos, que é justamente o tema que a gente vai falar aqui nesse vídeo. A primeira delas, datada do século V, é a Ítala de Quedlinburgo, que é considerada uma das iluminuras mais antigas já registradas aí. E ela adapta o primeiro livro de Samuel, e ela tem uma organização, que vocês podem ver aqui na imagem, muito parecida com uma história em quadrinho. A gente vê ali a adaptação desse texto de Samuel, uma parte dela pelo menos, né, uma dos poucos fólios que foram recuperados aí, que estão ainda disponíveis pra gente ver. A gente consegue ver esses 4 quadros como uma história sequencial acontecendo, né? Então a gente consegue ver assim com uma certa clareza as divisões das cenas, né, ou os quadros. Você bate o olho nisso aqui, você vê uma tirinha. Querendo ou não, você vê uma tirinha. Ela tem uma estrutura muito própria, muito similar à história em quadrinho hoje. Tem que mencionar, ela não foi pensada para ser uma história em quadrinho, tá bom? Essa lógica de pensamento pensada em ser como uma história em quadrinho, ela é mais recente, depois que o quadrinho se torna aí uma mídia de massa e coisa do tipo. Mas antes disso, mesmo ela não sendo pensada para isso, se a gente coloca ela em perspectiva nos dias atuais, ela funciona muito bem como uma história em quadrinho. A gente consegue ver aí por esses 4 quadros divididos. Mas voltando para ela, a gente tem uma parada interessante aqui na Ítala de Quedlinburgo, porque por conta da deteriorização, alguns textinhos começaram a ficar aparentes na imagem. Mas esse textinho não é um balão de fala, não é recordatório, não é nada. E sim um guia que o copista fez para quem fosse desenhar pudesse ter como base. Então a gente tem uma espécie aí de roteiro, de guia, de argumento, sei lá o que é, pro artista desenhar. No final vinha uma grande quantidade de texto, né, a parte escrita, né, que o copista vai fazer acerca da adaptação desse livro aí de Samuel. A gente tem que mencionar também que muitos desses textos eram adaptações de livros do Antigo Testamento. Por isso que eu faço aqui a piadinha que a igreja inventou, porque essas estruturas, essas formas narrativas de desenho sequencial, cronológico, era de adaptações de textos bíblicos. Eu acredito que muito disso ilustrado era feito por conta da alta taxa de analfabetismo. Um desenho as pessoas conseguiam entender muito mais, principalmente se tivesse alguém narrando. Então a gente consegue ver vitrais de igrejas e coisa do tipo, tem uma sequência narrativa cronológica que eu acho que é para facilitar com que pessoas que não tivessem o entendimento batesse o olho ali e conseguisse criar. Claro, ela já foi educada sobre essas histórias, então ela sabia por alto o que aquilo significava. Então ela conseguia interpretar da forma que o padre, o bispo, o que quer que seja, falasse para ela. A que a gente vai falar agora é o Pentateuco de Ashburnham. O Pentateuco de Ashburnham eu acho muito interessante porque ela segue uma lógica de desenho bem caótica. Eu vou colocar aqui que é uma diagramação de página bem maluca. Lembra até algumas diagramações, tipo assim, o Monstro do Pântano do Alan Moore tinha umas diagramações bem doidas, assim, que lembra, porque elas seguiam um formato quadrinístico ali delimitado, mas com quadros se adentrando em outro, atropelando o outro, ficando acima de outro, sabe? Sobrepostos, assim, de uma forma muito doida e inventiva. Mas enfim, o Pentateuco aqui ele foi feito entre o século 6 e 7. E ele adapta os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Então, sendo 142 páginas que tinha esse códex, sendo que metade dele, um pouco mais da metade, era só
de ilustração, era só nesse tipo de desenho que vocês estão vendo aí. E aí eles colocavam diversos acontecimentos numa mesma página. Era parecido mais ou menos com o que eu falo no vídeo sobre o quadrinho iraniano, que tem as casas de chá, que eles colocavam vários desenhos juntos num negócio só, bem enroscado, sobreposto e tal, dizendo vários eventos que aconteceram na mesma história, numa coisa só. Lembra um pouco. Até porque tem uma semelhança, assim, a gente tá falando um pouco de catolicismo, mas o judaísmo, o catolicismo, o islamismo, eles vêm de uma origem comum, a religião abraâmica. Então eu tô colocando aqui nesse vídeo mais focado na Europa, mas não é algo propriamente europeu esse tipo de coisa. Em países da religião islâmica já haviam adaptações de textos islâmicos para desenhos, uma lógica muito parecida. Se vocês forem ver o vídeo da história do quadrinho do Catar, ou do Irã, ou o que quer que seja, vocês vão ver dessas adaptações de textos religiosos do islamismo, nesse formato de desenho e coisa do tipo. Então, como eles têm por base esses primeiros livros aí do Antigo Testamento, então é bem parecido a algumas lógicas estilísticas que eles seguem e lógicas narrativas também. Isso é muito interessante. No Pentateuco de Ashburhan é interessante porque tem aqui uma construção cronológica. Há um desenvolvimento temporal aqui, que a gente consegue ver que personagens que aparecem nos primeiros quadros, eles vão aparecer nos outros quadros, aqui a adaptação certinha, mas a gente consegue ver que ele sai de um quadro e vai para o outro. Principalmente quando mostra adaptações de Adão e Eva, né, como a base das histórias bíblicas do Velho Testamento são tipo Adão e Eva, Arca de Noé, o rei Davi, coisa do tipo. Então as coisas mais chocantes, mais de clímax, assim, eram esses eventos. Principalmente Adão e Eva. Tem muita representação, tem muita adaptação bíblica nesse quesito de Adão e Eva. Porque eram um dos eventos mais catárticos, mais chocantes do Antigo Testamento, depois de, sei lá, Davi e Golias, que é um negócio bem cabuloso. Mas aí com o Novo Testamento e Jesus e toda a significação em cima de Jesus e blá blá blá, acaba que a crucificação de Cristo é o evento mais importante, mais catártico, mais envolvente do catolicismo, deixando de lado as representações. Então a gente deixa de ter essas coisas de Adão e Eva, Arca de Noé e tudo mais, para só focar na morte de Cristo. Até porque é o que é mais representado até hoje. E aqui nesse Pentateuco de Ashburhan, a gente começa a ter ali um flertezinho entre texto e imagem. Alguns quadros você consegue ver uma carga textual aqui ali, como se fosse um recordatório de um quadrinho. Esse aqui eu acho bem interessante. Os Evangelhos de Santo Agostinho foi ali confeccionado no século VII. E ele seguiu uma lógica muito maluca, porque os desenhos, eles apresentavam uma deformidade de personagem que afastava o estilo característico das artes, né, clássicas do estilo grego, que tinha ali a perfeição humana e coisa do tipo. Aqui não tem essa perfeição anatômica, os personagens são deformados, há um aspecto diferente, há um aspecto bizarro dentro dessas tiras, né? E algo que é muito legal nessa é que a diagramação, eu vou colocar vários termos que usa na linguagem dos quadrinhos aqui, porque eu vejo isso muito como quadrinho. Eu defendo muito essa ideia desse tipo de material ser considerado um quadrinho também. Eu vejo, a diagramação é muito doida, né? Então tem sarjetas estilizadas aqui, como se fossem molduras de quadros, sabe? Vocês conseguem ver essas colunas laterais aqui. É bem parecido a moldura de um quadro. Maravilhoso, maravilhoso. E os Evangelhos de Santo Agostinho, eles representam o livro de Lucas e algumas cenas da Paixão de Cristo. Sendo que a história da Paixão de Cristo, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, ela é bem impressionante porque é uma história chave, é uma das principais histórias do catolicismo e tudo mais. E do cristianismo. A pessoa que fez essa arte, ela colocou diversos quadros para mostrar a cena da Paixão de Cristo. A gente consegue ver no último quadro aqui Cristo carregando uma cruz. E essa história de 12 quadros é quase aí um Watchmen da vida. O Watchmen tem 9, não sei. É uma estrutura de quadros democráticos, como explica Scott McCloud e tudo mais. Eles estão dentro de um quadro maior que tem a moldura, um quadro. De uma pintura, né, que está colocada dentro dessa moldura. E a gente consegue observar que em algumas cenas tem ali a presença de elementos textuais dentro da página. É uma publicação, é uma história muito interessante, que vale muito a pena pontuar aqui. E é super quadrinístico. Observa essa imagem. Ela é toda
quadrinizada. É uma história em quadrinho sem tirar nem pôr. Simples assim. Ah, mas não foi pensada como quadrinho. Foda-se. É um quadrinho. Tá aí. Tá a estrutura bonitinha. Você pode fazer uma análise usando a linguagem quadrinística todinha nessa bendita dessa foto e você consegue colocar ela como uma história em quadrinho, usando a teoria da linguagem dos quadrinhos. Esse aqui, o Rolo de Josué, uma arte feita ali no século X, é muito interessante. Ela é feita, diferentemente das outras coisas, ela é feita em formato de rolo. Olha que doideira. E isso aqui é muito doido. Eu acredito que eu penso de ter sido feito no formato de rolo, porque ele cria a sensação da virada de página, a sensação da expectativa. Um rolo consegue te dar a sensação da expectativa que no momento que você vai abrindo ele e vai revelando a narrativa, as coisas vão acontecendo. Se você abre o rolo com uma imagem chocante, você vai querer abrir mais rápido para saber o que vai acontecer. E o Rolo de Josué usa isso muito bem. Ele é uma peça feita no período bizantino e ele é uma forma não convencional porque é um pergaminho horizontal. E ele adapta partes do livro de Josué, do Antigo Testamento, e, cara, tem uma narrativa sequencial, cronológica, com personagens recorrentes, né? O próprio Josué, ele aparece diversas vezes na história, e tem eles dão um rigor anatômico. Qual o naturalismo nas representações das figuras humanas aqui nessa história? Não há deformidade igual do Evangelho de Santo Agostinho. Tem aqui uma importância, uso de cores, luz e sombra tem nessa história, que deixa ela muito mais interessante e rica. A gente pode até comparar com a tapeçaria de Bayeux, que é do século XI. Provavelmente a tapeçaria de Bayeux pode ter tido alguma influência do Rolo de Josué, talvez, porque a estrutura deles parece muito. O Rolo de Josué é ilustrado, é desenhado, a tapeçaria de Bayeux é feita com costura, né, trançada, tem todo um negócio de pano e tal. E é bem parecido, a estrutura das duas segue a mesma lógica. Aqui no Rolo de Josué a gente tem um desenho, uma ilustração, e embaixo uma legenda descritiva da cena, entendeu? Assim como a tapeçaria de Bayeux tem também. Isso é muito doido mesmo. E aí, como eu falei, há proporções da figura humana e tudo mais, e aí tem esse aspecto de profundidade. A gente vê que lá no fundo as imagens são mais desfocadas, e as pessoas daqui da frente, os personagens, os elementos daqui da frente, eles são mais nítidos. Então tem uma importância narrativa pensada dentro da estrutura do cenário da narrativa, sabe? Do cenário da história. Isso é muito interessante. E também há uns elementinhos textuais aqui no meio. São personagens conversando, há uma descrição, o que é, ninguém sabe. Mas, pelo menos, eu não sei. Mas há uma parte aqui que o texto vem perto de personagens. Então supõe que é um personagem falando. Principalmente nessa imagem aqui, que o texto não está embaixo, está no meio entre duas figuras. Um anjo e um guerreiro. Muito do texto tá entre essas duas pessoas, então supõe-se que seja uma conversa entre esses dois personagens. Então há possíveis elementos aí que pode vir, a gente pode aqui teorizar ou criar uma ideia de que pode ser um balão de fala, por que não? E atualmente esse Rolo de Josué está na Biblioteca do Vaticano. Outra bíblia muito interessante é a Bíblia de Etienne Harding, do século XII, que ele é um livro contínuo com vários volumes. Ele foi inicialmente montado em 2, mas depois dividiu-se em 4. E aí cada volume tem os seus textos bíblicos. O primeiro é o Octateto, que são os 8 primeiros livros do Antigo Testamento. O segundo volume está os livros de Rei e Profetas. O terceiro são Salmos, Provérbios, Cânticos dos Cânticos e outros livros. E o volume 4 são adaptações do Novo Testamento. E eu acho interessante aqui que esse livro ele tem uma liberdade artística muito grande. A representação das pessoas aqui, lembra, são textos bíblicos, certo? O que aconteceu no período histórico que o texto bíblico coloca, os tipos de vestimenta, a cultura eram diferentes do que era colocado no medieval. Mas a pessoa que fez essa Bíblia, ele colocou as vestimentas dessas personalidades bíblicas como se fosse do período medieval, ou seja, elas usam as roupas características da época que essa Bíblia foi feita, e não como a vestimenta antiga, igual os outros livros que a gente coloca. Se você vê a vestimenta do Rolo de Josué, ela é feita com um estilo de traje parecido com o que era feito na época de Jesus. E tinha ali a indumentária romana, que você consegue ver, e coisa do tipo, as togas, as túnicas e tudo mais, que era do período bíblico, acurado, podemos dizer assim. Aqui não. Na Bíblia de Etienne Harding, a gente tem a vestimenta comum
da época medieval que esse livro foi escrito. Massa pra caramba, né? E aqui a gente tem uma relação muito mais próxima com texto e imagem, principalmente com a estrutura de legenda, coisa que o Topfer vai usar. E aqui ela é montada com uma história em quadrinho de página e não com uma tirinha, coisa que o Topfer faz, por exemplo, que fica muito popular em jornal com a tira. Aqui é uma página inteira, gente, é uma página. Mas eu tenho que ser que o advogado do diabo, essa Bíblia tem mais texto que imagem, mas as poucas imagens que tem é um desbunde. Por exemplo, essa imagem que eu tô colocando aqui pra vocês é uma adaptação da história do rei Davi. Então a gente consegue ver o gigante, o Davi, e algo muito legal, pensado aqui de uma forma estilística bem legal. Olha o tamanho do gigante. O gigante, ele é um personagem tão grande aqui nessa história, que ele ultrapassa o limite, ele ultrapassa do requadro, ele atravessa, tá vendo? Tamanho dele, a mão dele tá saindo, ele é muito grande mesmo. Enquanto nos outros quadros você consegue ver que é bem delimitado. Temos aqui a Bíblia Morgan do século XIII. A Bíblia Morgan é maravilhosa, é uma das minhas favoritas, eu falo dela em minhas aulas, é incrível. E essa Bíblia ela foi feita, acredita-se, pelo rei Luís IX. E ela é legal porque ela é uma peça escrita em várias línguas e a gente fica encucado. Por que está escrito em várias línguas? Tem latim, tem persa, árabe, hebraico, hebreu, persa. Por que tem esse monte de idioma? Por um simples motivo. Porque essa Bíblia, ela era uma forma de fazer com que nações se aproximassem, religiões se aproximassem, poderes políticos se aproximassem. O persa, por exemplo, ele foi adicionado por um pedido do Papa Clemente VIII para o Shah Abbas I. Ele pediu para que uma pessoa levasse essa Bíblia para lá, como tentativa de aproximação entre essas duas culturas, e aí o Shah pede que fosse adicionada a escrita persa no texto já escrito em latim. Lembrando, as religiões abraâmicas, elas vêm de uma base, né, a religião abraâmica, elas têm o Velho Testamento, é um livro comum para essas religiões, elas só são interpretadas de formas diferentes. Então o texto que está adaptado aqui é algo que eles se conversam. O mais doido dessa história é que o texto adicionado não é uma tradução direta do latim, porque o latim tem a interpretação do catolicismo. O persa que está colocando a interpretação dentro do islamismo. Então não é uma adaptação direta, e sim é um texto persa dentro da interpretação islâmica daquelas cenas. Ou seja, fica uma mistureba doida nessas páginas. Então não é uma tradução literal do texto em latim, e sim um texto próprio do Alcorão. E aí tem a adaptação da Gênesis, dos Reis, Êxodos, Juízes, Ruth, Samuel, um monte de livro em várias páginas. Assim como a Bíblia de Etienne Harding, aqui a Bíblia Morgan, as personagens estão trajadas também com roupas medievais da época em que ela foi escrita, desenhada e tudo mais. E ela tem, assim, ela é muito legal porque ela é colorida, ela é ricamente ilustrada, tem muito texto e a diagramação de páginas é incrível, é um deleite. Olha que coisa linda essas imagens, assim, é muito estilizada. Essa cena aqui, a gente tá vendo a criação do mundo, né? O Gênesis, a gente vê Deus criando a Terra, o planeta e tudo mais, Adão e Eva, e consequentemente no final a gente tem a expulsão deles. Então a gente tem uma cronologia, a gente tem uma sequencialidade muito rica e muito bem ilustrada, feito no material do século XIII. Século XIII, você tá falando no período ali de 1200, sacou? É muito doido isso, cara. Aí vem americano falando, não, o gibi foi criado pra gente. Porra nenhuma! Porra nenhuma. Desculpa a emoção, mas eu fico muito pistola, eu fico muito puto de americano europeu ficar falando, não, somos os primeiros. Porra nenhuma. Ela também é conhecida como a Bíblia dos Cruzados, porque essa Bíblia aí passou de mão em mão pra tudo quanto é lugar. Como era um presente, era uma tentativa aí de aproximar povos, aproximar culturas. Porra, mas essa Bíblia andou. Não é à toa que tem uma quantidade enorme de idiomas nela. E ela é legal porque a maioria de suas folhas estão preservadas. De 48 folhas que existe disso aí, 46 estão preservadas e podem ser acessadas aí por sites que, amém, fazem o scan dessas páginas, tratam e colocam aí pra gente. Se a gente tá vendo essas imagens aqui no vídeo, foi por conta dessa galera. Não, e tem uns negócios muito doidos nela, tipo, olha essa imagem aqui, a guerra comendo, e é tão intenso que as pessoas estão saindo das páginas. Outro caso aqui que é bem legal, tem uma piadinha, tem uma gag, soldados vão invadir um castelo e tem alguém lá em cima, fora do quadro, com arco e flecha, e outra pessoa com catapulta bem mais longe do que essa galera, interagindo ali. É um pensamento muito fora do padrão, assim, que eu acho incrível. Paduan Bible, Bíblia Paduana, Bíblia de Pádua,
século XIV. Isso aqui é incrível. Esse negócio aqui é massa demais. É muito, mas muito próximo mesmo do quadrinho que a gente tem hoje. Bem parecido com o que o Topfer fazia, apesar dos pesares. É bem parecido, não é igual, mas lembra, tá bom? É parecido a ponto de lembrar, tá? Não é a mesma coisa, obviamente. Vou colocar um comparativo aqui, não tem nada a ver, mas lembra o que o Topfer fazia e com o que a Bíblia de Pádua tem. Narrativa sequencial muito bem delimitada, com quadros democráticos, advento de legenda. Tem quadro, tem requadro, tem sarjeta, tem tudo. Tudo o que o MacLeod fala no livro dele, a gente consegue colocar aqui. Eu coloco o MacLeod aqui porque ele é uma leitura básica, mas que explica muita coisa interessante. Para primeiro contato de gente que está estudando quadrinhos, é bom, é rico, é interessante, vale a pena ler. Depois você vai para drogas mais pesadas. Mas tem que se começar de um lugar, e MacLeod é um lugar interessante a se começar. A Bíblia de Pádua adapta livros do Velho Testamento e, cara, uso de cor foda, conta com narrativa, conta com tudo. É quadrinho sem tirar nem pôr. E eu coloco essas duas aqui, vejam a Bíblia de Pádua, certo? Bonitinho e tudo mais, leitura legal, colorido, uso de tons de cor, você consegue ver que há uma iluminação ali, as pessoas estão viradas de um lado, a luz bate e fica mais claro, enquanto outras pessoas lá atrás estão mais escuras, tem ali uma construção de iluminação de cena. E aqui temos Topfer, que a gente tem vários quadros com legenda embaixo, mas é um método de confecção diferente. O Topfer aqui é uma forma de impressão, é uma mudança aí da litogravura, enquanto aqui era ilustrado à mão, pintado e tudo mais. Era um trabalho mais pesado, mais oneroso e mais cansativo, coisa que o Topfer não tinha tanto, já que ele só tinha que talhar numa espécie de carimbo e plaf, marcar no papel. Ó, a gente está evoluindo muito. Começamos no século V, estamos no século XV. Aqui para mim é o definitivo. Se a gente tem quadrinho hoje, bebe-se muito do formato da Bíblia Pauperum. Bíblia Pauperum mistura elementos narrativos de desenho, textual, cronológico, organizados em quadros delimitados, muito certo, muito próximo do quadrinho como a gente conhece hoje. E aqui a gente tinha já uma importância muito maior para a imagem do que o textual. As imagens eram colocadas no centro da página ao invés nos cantos. Naquelas que eu mostrei para vocês, tirando a Bíblia Morgan e a Bíblia de Pádua, que tinha uma construção mais ilustrada mesmo, as outras publicações, as imagens ficavam num canto, havia uma alta carga textual e as imagens ficavam num canto como se fossem complementos, porque de fato era um complemento daquela narrativa escrita definida. Aqui não, aqui a história está no meio, aqui a história, o principal dela é a ilustração, a Bíblia Pauperum bota a ilustração na parada. Então, tanto que a carga textual não é muito, você consegue entender muito do que está acontecendo na cena por conta da ilustração. E o que tinha de diferencial assim nessa publicação era o uso do filactério. O filactério a gente pode considerar assim, uma espécie prototípica do balão de fala. O filactério a gente consegue ver em muitas obras de artes medievais, que é tipo um paninho, uma fitinha que se movimenta e que sai próximo da boca do personagem e vê uma carga textual. Pode ser uma fala do personagem, pode ser uma indicação de cena, pode ser qualquer coisa. E essa tira de pano colocam-se como uma espécie de balão de fala, só que em vários quadros não há uma interação dialogal, se essa palavra existe, entre personagens. Algumas tem, outras não, mas a maioria não tem. É só alguma coisa, alguma fala, alguma coisa, uma sensação do personagem, coisa assim. Não há uma interação. A Bíblia Pauperum, ela usa o conceito do filactério para colocar aqui nas suas cenas personagens conversando de fato. Aqui de fato é uma conversa entre personagens. Se eles ouvem e se respondem, não se sabe, porque assim, normalmente ela aparece pontual, algum personagem falando e a cena passa, a página vira e não tem uma resposta, sacou? Era algo parecido ali com o Garoto Amarelo, porque o Garoto Amarelo, eu não sei se as personagens ouviam ele, eu acho que ouviam, mas eu não tenho tanto conhecimento de Garoto Amarelo assim, mas ele falava e as pessoas se respondiam, a gente não viu que ela respondia. Ele podia ouvir e respondia a elas, mas só a gente vê o que ele falava. E a Bíblia Pauperum era muito popular na Alemanha e na Holanda, tanto que uma das grandes produções de textos religiosos posteriores ali, depois que a xilogravura e as prensas de Gutenberg são popularizadas, vem da Holanda. E da Alemanha vem também, só que majoritariamente vem
da Holanda. Também, né, a Bíblia Pauperum é conhecida como a Bíblia dos pobres, né? E apesar de não ter uma sequencialidade, a narrativa sequencial não ser tão delimitadinha, tão bonitinha quanto a Bíblia Morgan, aqui a gente consegue ver mais elementos de quadrinhos, justamente por conta desse filactério e essa interação de conversa, de diálogo entre personagens, usando uma espécie de balão de fala. Assim, a gente encerra aqui, acho que com o século XV, a Bíblia Pauperum, a gente encerra uma parada bem legal, porque depois disso, em meados de 1400, o Gutenberg cria sua máquina, sua prensa. As prensas móveis são criados por Gutenberg. E aí a lógica da iluminura muda. A gente encerra aqui o escopo do vídeo, que são textos religiosos, mas a gente vai falar de dois aqui, um é religioso, outro não. Um deles são as Cantigas de Santa Maria, do século XIII, que eram adaptações bíblicas ou de aventuras e que eram sempre acompanhados por música. Então era aí uma espécie de cineminha, oba! Vinha ricamente ilustrado, com molduras legais, uso de legendas, recordatórios, mas o diferencial é que as histórias, elas tinham um acompanhamento musical que contavam mais coisas, não propriamente o que estava na imagem. E outro que é muito interessante é o brevículo. O brevículo não é um texto religioso, ao contrário de Cantigas de Santa Maria, que tinham elementos religiosos. O brevículo não é um texto religioso, e sim um resumo de vida e das doutrinas de um cara chamado Raimundo Lúlio. Por que eu coloco o brevículo aqui? Porque o brevículo ele usa uma parada muito louca. Balões de fala sem estar ligados à estrutura, ao formato de filactério. Tem uma sequência narrativa legal. O estilo das ilustrações é bem parecido com o das Iluminuras. E ele não é tão sequencial, assim como os outros que eu já mostrei, tipo a Bíblia Morgan, a de Etienne Harding. Não é tão sequencial, mas aqui é tão legal o uso da fala, os personagens de fato estão conversando. O livro fica muito mais interessante porque há sim falas, há diálogo nessa parada. E ele foi feito ali no século XIV. Então olha que interessante, os personagens conversando em uma carga textual intensa, grande, mas tá tendo ali troca de informações. Cara, você consegue ver o texto subindo e se mexendo como uma espécie, como o filactério tem, mas depois vem algo contido, e é legal porque a curva, ela meio que limita até onde o balão vai. Você consegue ver que nessa conversa do personagem que tem um balãozinho verde, a linha meio que fala assim, calma aí texto, não me ultrapasse, ela é um limite pro texto, o texto não passa daqui. E as cores dos balões são diferentes para mostrar dos personagens conversando. Então tem ali uma lógica de diálogo de dois personagens diferentes falando coisas diferentes no mesmo ambiente, no mesmo momento. Foda! Terminamos o vídeo, mas vamos ter aqui um extra. Porque a produção não acaba. Não é porque tá deixando de ser religioso que vai acabar, não. O tempo passa. Tecnologias mudam, tecnologias novas aparecem, Gutenberg aparece com suas prensas móveis, as pessoas começam a usar mais da xilogravura para fazer suas peças e suas histórias, e aí aquele glamour, que não era um glamour do desenho, da estilização religiosa, acaba. A produção acelerada, a produção mais mercantil acontece, então tem que se produzir mais para vender, para divulgar e tudo mais, então precisa de velocidade. Para se produzir mais, precisa de fazer coisas mais rápidas e mais dinâmicas de serem feitas. E aí, por conta do Gutenberg, que cria as prensas móveis e fica mais fácil você fazer o livro, já que é só carimbar e fazer a página, e a xilogravura, fica muito mais fácil criar livros e panfletos. Gutenberg cria as prensas móveis. O que são as prensas móveis? São pequenas pecinhas de chumbo em que na hora de produzir estalhavam o formato da letra. E aí você pegava na tinta e meio que carimbava, puf, letra A, B, C, D, E, F, G, você conseguia formar palavras. Com o passar do tempo foram se criando frases. Então você pegava a frase, grampeava, organizava numa estrutura de madeira, fechava, carimbava. Tava pronto, sua folhinha, tua página, teu livro, o que quer que seja. E o que era legal de Gutenberg era que se você errasse por algum motivo, você pegava essa pecinha, derretia ela, né, fundia ela, e criava uma nova. Os primeiros livros a serem feitos nessa lógica da prensa, né, do Gutenberg, foram conhecidos como incunábulos. Então, foram durante 50 anos aí, até o desenvolvimento pleno do negócio, esses livros foram conhecidos como incunábulos. E aí a Bíblia de Gutenberg é o incunábulo principal, que foi uma das primeiras coisas a serem feitas usando totalmente a prensa de Gutenberg. Tem um livro curioso também chamado Hypnerotomachia Polypi,
que é um texto, é um livro bem louco assim de design, podemos dizer assim, que ele é montado de formas que os textos vão se afunilando, é bem diferentão, assim, não segue um padrão do formato da prensa de Gutenberg, né? Vamos supor, a gente tem uma página que tem esse formato. Pau, o texto ficou nesse formato. Não, ele vai fazendo uns negócios diferentes, assim, é bem misterioso e é bem celebrado aí pelos designers e tal. Mas assim, a prensa de Gutenberg era boa para textos escritos. Era muito mais fácil. Agora, se você fazer uma chapa, por exemplo, eu quero fazer umas histórias ilustradas, quero fazer histórias descritivas usando desenhos, não era viável fazer com a prensa de Gutenberg. Então começou-se a popularizar mais o uso da xilogravura, pós-século XV. E aí, com a xilogravura, era mais fácil, você talhava na madeira, fazia o que você queria, pegava a tinta e carimbava. Então muitas peças ilustradas, de desenhos assim, eram mais veiculadas e feitas nessa época, porque era muito mais fácil do que você ir lá pegar um pincel e fazer apenas uma. Com o molde, você tinha uma infinidade de cópias para você fazer. E não só você vir desenhar e fazer uma peça única. Então, por conta do uso, da popularidade do uso da xilogravura, os textos iluminados, os desenhos foram perdendo, foram deixando de ser populares porque era muito mais trabalhoso, muito mais demorado, não valia a pena. E aí com a xilogravura era muito mais fácil. Mas usando a xilogravura dentro do nosso escopo religioso que a gente está falando aqui, eu separo duas para vocês. As Torturas de Santo Erasmo, que é uma peça publicitária, uma peça lúdica, apesar de ser bem cruel, feita em 1455 por um artista anônimo na Holanda. A gente tem mostrando aí as torturas que esse santo sofreu. Então a gente vê ele preso e vai sendo... perfuram ele, cortam ele, mutilam ele, decapitam ele, queimam ele. Pega ele, frita ele, faz purê. Arrancam as vísceras dele, fazem de tudo com esse cara para depois decapitá-lo. Texto católico aí. Então você vê que tem uma estrutura parecida com uma história em quadrinho, tem uma sequencialidade narrativa bonitinha, mas não é uma iluminura, não tá dentro de um códice, sim é uma peça, é um panfleto, é uma, vou colocar aqui entre boas ações, uma peça publicitária sobre a história de São Erasmo. Outra que é muito curiosa, de 1630, é uma propaganda da Igreja Católica contra Martim Lutero. Martim Lutero é o líder protestante aí, foi o primeiro, um dos primeiros a desvencilhar da lógica católica e criar religiões protestantes na parada. E aí a Igreja Católica, puta da vida, porque perdeu aí, tá abalada, foi um negócio assim bem impactante para eles, ficaram putas e fizeram uma peça publicitária cronológica, você segue uma ordem de leitura atacando Martim Lutero. Então ele começa a história com uma letrinha A, B, C, D, E, F, G, H e J, K, e vai indo, e no final tem o Lutero no meio, e aparece assim, Lutero queima nas profundezas. No último quadro, o quadro de maior destaque antes da imagem dele ali em cima, que vocês podem ver, e aí tá Lutero pegando fogo desesperado. Sim, essa peça da propaganda contra Lutero e as torturas de São Erasmo foram feitos a partir da xilogravura, de você cravar, fazer um molde na madeira e usar isso como espécie de carimbo. Ou seja, pro objetivo deles, por exemplo, essa imagem da propaganda de Lutero, pro objetivo deles, que era difundir o máximo possível, o mais rápido possível, as acusações contra Martim Lutero, tinha que ser feito de uma forma rápida. Então eles pegam uma página grandona, uma folha, e provavelmente cada um desses quadros de Martim Lutero era um carimbinho, era uma peça de madeira. E aí você pegava a peça de madeira, colocava tinta, carimbava, pegava outra, carimbava e ia formando a estrutura narrativa que compõe toda essa história. Interessante, né? Bem, gente, é isso. Terminamos o último vídeo aqui do mini curso do ano. Voltaremos ano que vem. E é isso. Espero que tenha sido bacana. Tenho que agradecer a cada um que apareceu aqui no canal, comentando, curtindo, compartilhando. Foi muito bom. Espero que a sua festa de Natal tenha sido muito boa, né? Já que esse vídeo está saindo no dia de Natal. Olha aí, caiu certinho essa segunda-feira, hein? E agradeço a cada um de vocês. Espero que 2024 seja um ano de muita alegria, que seja um ano muito bom. E vamos que vamos avançar no canal aqui. E é isso. Um bom ano para vocês. Obrigado por tudo. Foi muito bom. E um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Bom princípio de ano novo.